que levaram Israel a cometer. Um dos principais oficiais de Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías juntamente com Argobe e Arié na cidade do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Aqui você tem no segundo livro dos reis 15, 14 a 26, você viu a mudança para Menahem, de Menahem, tá certo? Para Pecaías e de Pecaías para Peca. Você tem aí essas intensas mudanças com um pouco período histórico, aquilo que foi já anunciado, né, com esses 6 reis que sentarão no trono durante um curtíssimo espaço de tempo, e a tentativa até do estabelecimento de uma pequena dinastia, né? Reinado de Menahem sobre Israel, 752 a 742 a.C. Aí você tem 10 anos de Menahem. Foi espiritualmente mau e sobreviveu à intervenção da Assíria mediante pagamento de imposto, conforme texto em tela aí. Reinado de Pecaías sobre Israel, 742 e 740, 2 anos. Foi espiritualmente mau e terminou com um golpe de Estado, dirigido por Peca, oficial do exército. Você tem a situação, oficial do exército e rei rival, né? Você tem a situação aí desse rei que chega ao poder, depois dos 10 anos de reinado de seu pai, mas que tem já no encalço alguém que observa toda essa instabilidade. Então, com esse enfraquecimento, com essa instabilidade, com essa insegurança, muitos começam a cobiçar, muitos começam a desejar, olha, é a minha chance, é a chance de eu tomar o poder, a chance de eu me apoderar, de eu dirigir as coisas da minha maneira, do meu jeito. Então começa a despontar aqui e ali muitos proponentes para a casa real. Com Roma aconteceu isso também, né? Por isso que o rei estabeleceu uma força especial para ele, os chamados, quer ver que eu não vou lembrar o nome agora? A guarda pretoriana, porque muitos se levantavam quando havia uma instabilidade, muitos se levantavam como pretendentes, né, ao poder, ao império, e aí começava a ter uma mudança rápida, né, de monarcas, né, de reis, e a instabilidade com isso de todo o império, né, podendo levar Roma rapidamente ao fracasso. Então se estabeleceu essa chamada guarda pretoriana, que era específica daquele que chegava ao poder. Mas depois a própria guarda pretoriana começou ela mesma a querer dizer quem deveria chegar ao poder. Então você tem sempre essa situação, quando há uma instabilidade, há a multiplicação, tá certo, desses pretendentes, a multiplicação dessa cobiça, né, desse desejo desenfreado pelo poder. Então muitos acham que tem a chance, que tem a oportunidade, então você vê uma sucessão muito rápida, né, com muitos golpes de Estado, com muita mudança, né, de administradores. E isso já denota a falência, né? Então Israel está em queda livre nessa situação. O reinado de Peca sobre Israel, 752 a 732, 12 anos como rei rival, a leste do Jordão. Então você tem a situação na qual não há mais uma unicidade, não há mais um Israel unido, somente disputando com Judá. O próprio Israel está se dividindo, o próprio Israel está se fragmentando. Então você tem o que ele chama aqui de rei rival, né? Então enquanto Pecaías está a oeste do Jordão, dando continuidade ao reino em Samaria, a leste já tem outro cara achando que não deve contas a ele, que está contra ele, está rivalizando com ele, e na primeira oportunidade o mata e toma o poder, se apodera. Mas sabendo ele que já há outros ali também tentando disputar, né, a cadeira que ele na qual ele acabou de se sentar. Então você tem 12 anos como rei rival a leste do Jordão. Manteve o status quo da idolatria, como também foi marcado pelo primeiro exílio dos israelitas na Assíria, e terminou em um golpe de Estado dirigido por Oséias, provavelmente apoiado pela Assíria, tá? Então você tem a situação desse rei Peca, né, o reinado de Peca sobre Israel, que já estava como rei rival, reinando a leste do Jordão, durante 12 anos, e que agora, numa oportunidade, mata Pecaías e se apodera, né, toma o poder. Mas no seu período não há grandes coisas a dizer, porque na verdade ele observa já
a invasão assíria, a deportação de boa parte da sua população e depois o golpe de estado de Oséias, que provavelmente era um rei fantoche desses assírios, que está substituindo-o no poder para manter ali organizado somente para a Síria se beneficiar do que pudesse, né, do que quisesse dentro da nação de Israel. Então com isso você tem o fim, né? Com isso já é o fim anunciado da nação de Israel, tá ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso material, para a gente caminhar já para o fim da nossa aula. Zacarias, como eu falei, mudança dinástica para Salum, né? Mudança de dinastia, Salum, 748, conforme já falamos. A quinta dinastia agora com Menahem, porque Salum mata Zacarias, que foi o último da dinastia de Jeú, mas ele não consegue colocar descendente, então ele mata esse rei, se apodera do trono e é morto, tá certo? Então ele não consegue se perpetuar no poder, colocar um filho seu, né, para governar. Então ele é morto por Menahem, que consegue permanecer durante certo tempo no poder e vai passar o trono para Pecaías, tá? Então Pecaías será morto por Peca, aquele rei rival, né, que já estava reinando a leste do Jordão, em completo desobediência a ele, né, não lhe prestando contas. Chegada dos assírios. Com a morte de Jeroboão II, a história de Israel se torna uma história de sangue e fogo. O reino do norte estava fadado à catástrofe final. Era apenas questão de tempo. Enquanto os sucessores de Roboão, reino de Judá, e de Jeroboão, reino de Israel, se digradiavam, os assírios cresciam galopantemente e parece que ninguém percebia nada. Agora, num período de perfeita anarquia política e social, sentia-se sutilmente no ar prenúncio de iminentes tempestades vindo do norte. Eram os assírios que estavam chegando para iniciar as primeiras devastações. O rei assírio Tiglat-Pileser III, chamado na Bíblia pelo seu nome babilônico de Pul, invadiu o reino de Israel e o fez vassalo. Impôs o tributo de 100.000 talentos de prata, ou seja, 37 toneladas de prata. Pela quantidade tão elevada, é possível que esse valor fosse pago por ano. Para pagar o tributo tão pesado, o rei Menahem teve que repassar aos proprietários de terras, que segundo uma estimativa, tocava cerca de 50 ciclos de prata para cada um. Isso se considerarmos que em Israel tinham 60.000 proprietários de terra. Então a situação que foi até descrita já, né? Na época de Menahem, esse aumento da agressividade dos assírios. Não que eles não soubessem, né, do crescimento da Assíria, porque já haviam negociações. Já havia uma inclinação para, na dinastia de Jeú já observou isso, essa inclinação para ser favorável, ser pró-assírio. Mas isso porque eles não tinham condições, né, de se levantar, né, de afrontar diretamente a Assíria. E o que acontece? Eles aproveitaram-se do período em que isso foi favorável a eles. Quando os assírios atacavam Damasco, atacavam o reino dos arameus, né, atacavam os sírios. Então isso foi muito favorável a eles. E eles pagavam tributo já. Só que quando agora a Assíria, tendo eliminado essas barreiras, né, os sírios estando totalmente sob seu domínio, eles passam adiante agora, invadem Israel e vão agora cercar, pressionar terrivelmente Israel. Então você tem a situação em que é imposto esses 100.000 talentos de prata, né, 37 toneladas, e isso é rateado aí com os donos de terra, os proprietários no território de Israel. Isso vai trazer o quê? Ódio desses proprietários em relação à gestão do rei. Então o rei é totalmente desmoralizado diante deles. E aí o que eles vão fazer? Promover várias revoltas. Então qualquer um falador que chegar até eles dizendo que vai liderá-los contra a Síria, eles vão e apoiam. Por isso que você tem essa mudança rápida, né? Esses 6 reis durante um pequeno período em Israel. Por causa dessa tremenda instabilidade. Pecaías, né, que eu já falei, 738 e 737, e Peca, né, que já era um rei rival, que estava reinando a leste do Jordão, e Oséias, que alguns entendem ser um rei fantoche. Oséias 732 a 724 a.C. Não temos certeza, mas é provável que Oséias tenha sido um general militar. Por via de regra, o poder
Deixa eu até alterar aqui a nossa tela. Isso aqui, já passamos disso aqui. Vamos lá. Peca, né, e Azarias em Judá. Então Peca, que era o rei rival. Vou até fazer a leitura aqui para já aproveitar a nossa tela. Veja só. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levaram Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Hazor, que está ao norte em Israel. Né? Tomou Gileade, aí você vê leste do Jordão, Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Olha as deportações aqui. Ó. Deportações já iniciaram. Né? Você tem essa terrível situação aí da deportação de Israel para a Síria, já nesse período de Peca, né? Então você tem a sequência de reis: Tiglat-Pileser I, Assurbanipal III, Salmaneser II, Tiglat-Pileser III, que é o rei que já está agredindo Israel duramente aqui nessa situação, né? Depois haverão ainda Salmaneser IV, que aí mais deportações de Israel, né? Tiglat-Pileser já fez algumas e Salmaneser IV fará outras. Posteriormente, Sargão II, e Senaqueribe já entrará para o contexto histórico de Judá. Israel já foi deportado e Senaqueribe agredirá Judá, tentará invadir Jerusalém e será surpreendido com uma intervenção poderosíssima de Deus, que mandará um anjo que matará 185 mil soldados dentre as suas fileiras, o fazendo recuar para a sua terra, como Deus disse por meio de Isaías: por um caminho vieste, por 7 voltarás. Ou seja, vai voltar em total confusão, né, diante da ação poderosa de Deus, né, quando um homem se coloca diante de Deus. Oséias. Os registros assírios relatam que Tiglat-Pileser assassinou Peca, estabeleceu Oséias, um rei fantoche, né, com Israel em seu lugar, mas o relato bíblico diz que quem matou Peca foi o próprio Oséias. Ok, então provavelmente o rei assírio mandou que Oséias assim o fizesse, né? Isso é provável. Mas pode ser uma coisa e outra. É possível que Oséias eliminou Peca com a ajuda a seu mando, né? De Tiglat-Pileser. Oséias subiu ao trono do reino de Israel na condição de rei vassalo, a fim de poupar Samaria de uma total exterminação. Ele pagou tributo à Síria, mas iludido com as promessas vazias, ele fez um pacto secreto com o Egito, com Osorcon do Egito. É possível que o Egito tenha usado Israel como escudo. É possível não, é certo. Como escudo para não ter que enfrentar o poder beligerante dos assírios. Isso sempre foi feito. A política do Egito em relação à Palestina sempre foi fazer os estados tampões, estados escudo contra a Babilônia, a Assíria, os hititas. Sempre foi isso que o Egito fez com essa região. Vamos ver. Foi nesse tempo que os assírios deram um golpe de misericórdia contra Israel, levando para o exílio que restava de seus habitantes e conquistando a capital Samaria em 722 a.C. Os profetas de seus dias foram Oséias, Isaías e Miqueias. Oséias, Isaías e Miqueias. A política de Peca custou muito caro a Israel, queda de Samaria. De todo o seu território, somente uma área mais ou menos equivalente às antigas possessões tribais de Efraim, a oeste de Manassés, ficou para o seu último rei Oséias. Mesmo assim, a louca corrida para a ruína não parou. Oséias se submeteu à Síria apenas para salvar o que restava de seu país, e sem dúvida planejava a capitulação assim que julgasse oportuna. Pouco antes que Tiglat-Pileser ser sucedido pelo seu filho Salmaneser IV, conforme está no quadro ali, Oséias, pensando que sua chance havia chegado, fez propostas ao Egito e deixou de pagar o tributo para a debilitada nação de Israel. Isso foi um suicídio. Com a morte de seu último rei, morreu também a nação. Na época, o Egito encontrava-se dividido em numerosos estados rivais, inexpressivos,
não estando em condições de ajudar ninguém. É possível que So, rei do Egito, a quem Oséias recorreu, pertencesse à fraca 24ª dinastia, cuja residência era em Sais, a oeste do delta. Não se podia esperar nenhuma ajuda dele, e realmente nada veio. Em 724, Salmaneser atacou Oséias, que certamente apareceu diante de seu senhor, esperando fazer as pazes, mas foi feito prisioneiro. Os assírios ocuparam então o território, à exceção da cidade de Samaria, que ainda continuaria a manter-se por mais 2 anos, embora o sucessor de Salmaneser, Sargão II, que se apoderou do trono assírio depois da morte de Salmaneser em 722, se vanglorie repetidamente de ter tomado Samaria, a Bíblia está certa em atribuir a tomada daquela cidade a Salmaneser. A cidade caiu com certeza ao final do verão ou outono de 722 ou 721. De acordo com Sargão, foram deportados para a Alta Mesopotâmia e para a Média 27.290 cidadãos de Israel. Com esse golpe fatal, a nação de Israel foi varrida do cenário da história e, consequentemente, desapareceu para nunca mais aparecer. O último território restante da nação foi organizado como província de Samaria, sob a direção de um governador assírio, uma vez que Salmaneser morreu pouco depois da redução da Samaria, da rendição de Samaria, né? Coube a Sargão 721-725 regularizar a situação. A subida desse governante ao trono foi recebida com apreensão em várias partes do reino. Suas inscrições nos confirmam que no oeste eclodiram rebeliões em Ramate, na cidade filisteia de Gaza, e em várias províncias, inclusive Damasco, Samaria. Coube a Sargão regularizar a situação, apaziguar, estabelecendo então sua dominação. Sargão marchou em direção à fronteira sul da Palestina, onde enfrentou uma coalizão de reinos ajudados pelos egípcios. Graças à recusa de Acaz, rei de Judá, a participar da coalizão contra a Síria, Judá escapou da calamidade que se abateu sobre Israel. É possível que tenha sido nessa época que Sargão realizou a deportação em massa de Samaria, da qual se gaba, e organizou a província em bases permanentes. Durante os anos seguintes, segundo o rei 1724, as populações deportadas da Babilônia, de Ramate e de outras partes foram estabelecidas na região. Esses estrangeiros trouxeram consigo os seus deuses, seus costumes nativos e suas religiões. Assim, esses estrangeiros se misturaram com o restante da população israelita que sobreviveu. Os seus descendentes mais tarde apareceram com a identidade de samaritanos, aos quais praticaram um judaísmo modificado. Então praticaram uma espécie de uma mistura, uma mescla, porque eles respeitavam apenas a Torá, eles não consideravam os demais livros da Tanakh. Então eles respeitavam somente a Torá, só que isso era interpretado num culto sincretizado com outras práticas de cultos estrangeiros que foram levados para lá. Então você tem uma religião muito misturada. Então essa religião misturada foi desprezada, foi rejeitada pelos seus vizinhos do sul quando voltaram do cativeiro babilônico. O reino do norte, Israel, perdurou por cerca de 500 anos e todos os seus reis imitaram as atitudes pecaminosas de Jeroboão, filho de Nebate, fundador do reino dividido. Esse pecado se perpetuou até o final, e levou eles de fato à ruína. Cativeiro assírio. O cativeiro assírio é conhecido como cativeiro das 10 tribos de Israel. Apesar de esse cativeiro ser constantemente mencionado como um único evento, ele não ocorreu em uma única vez, mas em várias etapas. Foi como várias tempestades que bateram sobre o reino de Israel até sucumbi-lo de uma vez por todas. O tempo total em que os assírios gastaram para concluir o exílio de todo Israel foi mais ou menos 150 anos. Esse período pode ser dividido em 4 etapas. Primeiro, aqueles que foram levados para a Síria por Tiglat-Pileser III. E aí você tem as regiões da Transjordânia e os habitantes da Galiléia. Segundo, o segundo golpe foi desferido por Salmaneser, rei da Assíria, e ocorreu no reinado de Oséias.
E aí você tem é possível que na última vez que levou cativo o restante daqueles que havia sobrevivido ao primeiro golpe. O terceiro golpe foi deflagrado por Sagão II, por causa daquelas revoltas, né? Então ele vai reorganizar toda aquela região e subjugá-los, né? Submetê-los. No quarto, nos registros anais assírios, conta que a população de Israel, que sobrou dos ataques anteriores, também foi deportada mais tarde para o cativeiro. Assim termina, em altos e baixos, mais baixo que altos, a triste e dolorosa história do Reino do Norte de Israel, que durou 110 anos. O Reino de Israel, composto por 12 tribos unidas através da sagrada pessoa de Davi e preservado pela exímia capacidade de Salomão, se dividiu em duas partes quando Salomão morreu. Jeroboão, filho de Nebate, herdou 10 tribos do norte. Roboão, filho de Salomão, herdou 2 tribos ao sul. O Reino do Norte continuou com o nome de Israel e o Reino do Sul seguiu sendo chamado com o antigo característico Judá. O Reino do Norte foi deportado pelos assírios em várias etapas e o povo foi espalhado em várias províncias do Império Assírio. A conclusão do cativeiro de Israel pelos assírios ocorreu mais ou menos no ano 721 a.C. Cerca de 110 anos mais tarde, chegou a vez do Reino de Judá sofrer nas mãos dos babilônios a mesma sorte. Então temos aqui o que o material nos indica em relação à conclusão desse período, né? Conclusão dessa etapa com esses reis, pequenos reis, né, que tentaram resistir o quanto puderam, mas não conseguiram, né, resistir, não conseguiram impedir que os assírios de fato invadissem a região e levassem deportados, né, esses contingentes da população de Israel, implantassem outras populações ali e estabelecessem sua dominação, né, seu poder. Somente para ilustrarmos aqui com alguns textos bíblicos, ó, o rei Oséias, que era um rei vassalo, um rei marionete. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, que havia, né, se associado com o rei egípcio, Osorcon. Inclusive tem até informações aqui, o reinado de Oséias sobre Israel, 732 a 722 a.C. Mantém grande parte do mal moral e espiritual dos reinados anteriores e sofre a invasão e destruição dos assírios. Manteve o status quo da idolatria. Oséias quebrou seu tratado de vassalo com Salmaneser V e alia-se com Osorcon IV do Egito, o que trouxe o cerco e destruição de Samaria, como também o exílio para a nação. Então, a deflagração do exílio vem diante da traição de Oséias, que era um rei fantoche dos assírios. Ele se volta para o Egito, né, para Osorcon. Este não o protege contra os assírios e ele então é vencido e o povo é deportado, tá? E aí a monarquia israelita é eliminada, é encerrada com Oséias. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país e marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Olha só, Samaria resistiu ainda por 3 anos a um sítio, um estado de sítio. De fato, a cidade de On era muito bem construída, né? E foi melhorada na época de Jeroboão II, mas depois de 3 anos eles caíram. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria, deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Halá, em Gozã e no rio Habor, nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Contra o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes dos reis que Israel havia introduzido. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles.
até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde haviam de permanecer. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades, segundo o livro dos Reis 17, 3 a 24, texto terrível, que nos fala acerca do fim do reino de Israel, tá certo? Então o reino de Israel, 10 tribos, 9 dinastias, 19 reis, 200 anos mais ou menos de existência. As invasões na época de Peca, Tiglat-Pileser III, deporta o povo da Transjordânia e da Galiléia em 740 a.C. Depois, na época de Oséias, Salmaneser IV, 724 a.C., substitui, o rei que estava, o rei Peca, é morto por Oséias a mando do rei Salmaneser. Este é colocado no poder como rei vassalo, Só que aí ele se rebela, como o texto mesmo nos anunciou, Ele se rebela, faz aliança com o rei do Egito, e isso resulta na invasão, do rei e na deportação dos demais contingentes populacionais que havia, depois de um cerco de 3 anos contra a cidade de Samaria. Ainda haverão outros levantes na época de Sargão II. Samaria agora será tomada, 27.290 cativos são levados e colocados na Alta Mesopotâmia, no ano de 721 a.C., quando na transição de Salmaneser para Sargão há rebeliões, e este, para apaziguar toda a região, e faz uma incursão, domina essas cidades e deporta outro contingente populacional. Segundo os anais assírios, houve ainda uma 4ª campanha para levar cativos israelitas. Então você tem ainda, segundo os anais assírios, uma 4ª campanha para levar outros cativos. Um resumo histórico: ressurgimento do Império Assírio em 843 a.C., tá? Período ainda das profecias de Jonas, que já olhava com suspeita, para esse território. A divisão do reino de Judá e Israel em 931 a.C., com Roboão e Jeroboão I assumindo o poder, implantando maligno culto aos bezerros de ouro, que se perpetuará até o fim da história de Israel. Queda do reino de Israel para a Síria em 722 a.C. Depois o Império Babilônico subjugará a Assíria em 612 a.C., depois de 117 anos, em que estava, em 612 a.C. Ok? Aí você tem, ao longo desse período, com a história de Judá, Israel já tendo caído, você terá então a primeira invasão de Jerusalém pela Babilônia, em 605. Em 597 será a segunda invasão de Jerusalém pela Babilônia. E em 586 será então a terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, deportando o povo de Judá para a Babilônia, tá ok? A gente vai ver melhor sobre isso quando estivermos falando acerca dos reis da dinastia de Davi, os reis de Judá, ok? Então encerro minha aula aqui com esta grande extensão, de fatos, de acontecimentos históricos, que era fundamental para entendermos então todo esse contexto da história das 10 tribos do norte, ou nação de Israel. As causas para a destruição e o cativeiro de Israel são apresentadas. Israel foi punido por sua apostasia. Israel foi punido por não atentar para os alertas divinos por meio dos profetas. Israel foi punido por violar as estipulações da aliança mosaica. E Judá foi afetada pelas práticas idolátricas introduzidas por Israel depois da ruptura inicial das tribos. O sincretismo religioso que havia caracterizado o Reino do Norte perpetuou-se na população mista transplantada para a Palestina pelos assírios. Israel foi repovoado com pagãos de outras nações conquistadas. Uma cultura vagamente já vista é instituída em Betel pelos assírios. Os novos moradores de Samaria combinam a adoração às suas divindades nacionais com o javismo distorcido de Israel. Os novos moradores de Samaria perpetuam o fracasso de Israel
em viver dentro das estipulações da aliança. Então temos aí o fim da história do reino de Israel. Muito obrigado por permanecer até aqui. Peço para que você curta o vídeo, você compartilhe e inscreva-se no canal. Já estamos em 2.899 inscritos, indo para 2.900, seguindo até os 3.000 e até 1 milhão, se Deus permitir, tá ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus.